Vamos iniciar então a nossa aula sobre cores. Isso aí, pode parecer algo muito simples, mas existem muitos estudos com a psicologia das cores, teoria sobre as cores. Não é simplesmente você chegar e colocando as cores que você deseja. Lógico, algumas artes podem seguir para um padrão mais diferenciado, mas no geral nós vamos precisar seguir um padrão e uma teoria por trás das escolhas dessas cores. Para alterar uma cor do Illustrator, você já deve saber, né? Ou você clica no objeto e dá um duplo clique aqui e altera para a cor que você quer, ou você pode usar essa paleta de cores aqui. Só que você não pode escolher qualquer cor para montar a sua arte, senão fica algo não muito agradável. Antes de eu te dar essas dicas, né? Nessa aula eu vou te dar uma dica primordial que todo designer deve saber e vai te facilitar muito na hora da criação das suas artes. Vão ficar artes cada vez mais bonitas e mais fáceis de ser criada. Fica aí que você vai pegar essa dica aí. Mas antes de passar essa dica para você, você sabe o que é a cor? Uma cor nada mais é que um comprimento de onda, um comprimento de luz, que quando essa luz reflete no objeto, ela é devolvida um comprimento de onda para os seus olhos e o seu cérebro vai interpretar isso como uma cor. Na verdade, esse vermelho que você conhece, esse amarelo, não existe. Ele é um comprimento de onda da luz. O seu cérebro interpreta isso como essa imagem que você conhece. O nosso olho é capaz de enxergar de 700 nanômetros até 400, o comprimento de onda visível aos nossos olhos. Aí, acima de 700, nós temos o infravermelho, o micro-ondas, as ondas de rádio, que não é visível ao olho humano. Por isso que eu disse que as cores é nada mais que uma interpretação do seu cérebro. Os outros comprimentos de ondas existem, mas para você não é nada, porque o seu cérebro não interpreta aquilo como uma cor. Abaixo dos 400 nanômetros, nós temos o ultravioleta, o raio-x, os raios gamas, que também não é possível ser interpretado pelo nosso cérebro. Então a gente não tem como definir uma cor para eles. Então nós vamos trabalhar com as cores visíveis. Aqui no Illustrator existe essa paleta de cores, mas tem um guia de cores aqui, um guia de cores um pouco simples, mas você pode seguir porque tem uns estudos que demonstram que esses conjuntos de cores, se você utilizar em sua arte, vai ficar uma arte agradável ao olho humano. O seu cérebro vai interpretar aquela arte como uma arte agradável. Você já deve ter visto que algumas marcas usam uma tonalidade de cor, outras marcas utilizam uma outra tonalidade de cor, porque cada cor em específico faz o nosso cérebro interpretar isso como uma reação também, como um sentimento. Por exemplo, as cores mais quentes traz um ambiente mais agressivo, um ambiente mais quente mesmo, enquanto que as cores frias traz um ambiente mais calmo, mais gelado, como por exemplo o azul, um verde. Então toda a cor do seu projeto tem que ser muito bem pensado. Nós vamos ver um pouquinho mais da psicologia das cores quando a gente estiver montando a logo para nossa empresa nas outras aulas. Tranquilo? Só que essa paleta de cores aqui do Illustrator é um pouco restrita. Eu vou te dar uma dica aqui fundamental para você trabalhar de uma forma mais adequada. Olha só essa imagem minha aqui. Não está seguindo um padrão de cor nenhuma. É uma arte, digamos que bem desagradável, né? Não segue um padrão de cores, fica feio até. Agora, observe só essa imagem com uma paleta de cores toda pensada. Fica muito mais agradável, não é mesmo? Então foi esse padrão que eu segui para criar essa arte. Olha só a diferença da arte com as cores pensadas com a arte com cores aleatórias. Tem muita diferença, né? E você? Você é aquelas pessoas que
conseguem se vestir bem, combinar as cores? Ou você é daquelas pessoas que saem na rua com a calça de uma cor e a camisa de outra cor totalmente diferente, com um chapéu diferente? Você já deve conhecer uma pessoa assim, né? Mas se você não tem muito costume com essa teoria de cores, fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui uma ferramenta muito útil que pode te ajudar até mesmo no seu dia a dia. Vamos lá? Essa ferramenta é a roda de cores da Adobe. Nós vamos estudar o círculo cromático com ela. Para você acessar essa ferramenta, ela é gratuita, é só entrar no site da Adobe. Esse site aqui, ó, coloradobe.com. Só digitar coloradobe.com no seu navegador e já entra. Ou se você preferir, acesse pelo Google, né? Digita lá no Google roda de cores da Adobe, beleza? Então, aqui nessa ferramenta, nós temos a primeira regra de harmonia de cores, as cores análogas. Esse padrão utiliza as cores próximas uma da outra. Tá vendo aqui na imagem? Ele selecionou o verde, aí um outro tomzinho de verde, vai indo para o amarelo, porque no círculo cromático elas estão uma do lado da outra. Lembrando que quanto mais próximo ao centro do círculo, mais se aproxima do branco, e quanto mais se afasta, mais contraste ela vai tendo. Esse padrão de cores é uma das regras mais harmônicas para suas composições, sem deixar aquele efeito monótono, já que estamos utilizando matizes diferentes de cor. Nós podemos observar neste exemplo de pop art do Andy Warhol. Olha só. Para usar essa ferramenta de cores da Adobe, aqui embaixo mostra as cores que você escolheu e aqui um código que você pode simplesmente copiar esse código e quando você for utilizar em alguma cor, você pode colar esse código aqui, tá vendo? Você só cola e ele já escolhe exatamente a tonalidade de cor que você encontrou lá na ferramenta da Adobe, beleza? Outra coisa que você deve estabelecer é qual é a cor principal que você quer usar no seu trabalho. Por exemplo, eu tenho em mente que eu quero utilizar no meu trabalho uma cor principal, o roxo. Então eu escolho aqui na paleta de cores da Adobe, arrasto até a cor do roxo que eu quero. Por exemplo, quero esse roxo aqui. Então eu vou mostrar para a ferramenta que essa é a minha cor principal. As outras cores análogas eu vou alterar, mas essa principal eu não quero que ele altere. Então eu clico aqui, ó, nesse definir como cor base. Pronto. Agora o programa sabe que essa é a minha cor principal e as outras eu posso puxando e escolhendo a tonalidade de cor que eu vou usar na minha paleta. Então, esse roxinho aqui vai ser o principal e na minha arte eu vou poder usar esse azul, vou poder usar esse amarelo, esse verde, esse laranja. Vai ficar uma arte agradável e bonita. Só lembrando que se você utilizar na sua arte muitas cores contrastantes, essas aqui todas com muito contraste, vai ficar um pouco desagradável porque vai ficar muito forte. É legal você variar um pouco com cores mais fraquinhas aqui, ó, e deixar as cores com mais contraste para os objetos em destaque na sua arte. Tranquilo? Então vimos aqui as cores análogas que se encontram a cor próxima uma da outra aqui no círculo cromático. Nós temos também harmonia de cores monocromático e só um padrão de cor, né? Mono, um, cromático, cor. Então você vai rotacionando aqui e o programa mostra para você um padrão de cor legal para você utilizar aí. Então se você colocar esse azul, ele te dá essas outras opções aqui para você escolher. Tranquilo? Variando tudo de uma mesma cor. Nesse modelo nós utilizamos apenas uma matiz, apenas uma cor base. As variações que nós temos variam da saturação dessa mesma cor. Tranquilo? Só que a gente tem que tomar cuidado quando for utilizar para não ficar uma combinação muito monótona. Então, dependendo da arte que você vai utilizar, é legal.
Nós podemos observar aqui neste exemplo do quadro de Picasso, que ele quis trazer uma ideia de tristeza, de melancolia. Era uma fase do Picasso que ele estava utilizando mais dessa ideia de tristeza, né? Como você pode observar aqui na imagem. A outra regra de cores é a tríade. Vai perceber que elas sempre têm uma distância aí uma da outra, parecendo uma pirâmide, um triângulo aí, né? Você pode ir rotacionando aqui. Esse efeito é bastante contrastante, pode ser muito bem aproveitado quando utilizado para destacar alguns detalhes. Diversas grifes de roupa utilizam essa regra. Então se você não tem muita noção de cor, de combinação de roupas, você pode usar essa ferramenta da Adobe no seu dia a dia. Veja só que legal. Se você está criando um tema na sua casa, você quer fazer o design de interior da sua casa, você pode pensar nos seus móveis, na cor da parede, utilizando o círculo cromático da Adobe. Olha só que ferramenta genial para o seu dia a dia. Essa tríade também é muito utilizada no cenário infantil, para construção de brinquedos, desenhos, utilizando então esse padrão de tríade. Nós podemos observar aqui nesse exemplo também de pop art de Andy Warhol, olha só. Já as cores complementares, nós temos aqui um padrão mais simples de cores complementar, que é, por exemplo, aqui nesse verde, ele pega o oposto do círculo cromático. Você pega o vermelho, ele vai pegar o oposto ali do círculo cromático dele. Então, essas são as cores complementares. E foi esse padrão que eu utilizei lá no meu exemplo do Illustrator. Eu peguei um roxinho aqui mais ou menos e um amarelo aqui, um laranjinha, para fazer então aquela arte. Ainda nas cores complementares, você pode dividir ela. Então vai ter uma cor aqui em cima e ao invés de exatamente ser o oposto, ele vai pegar duas análogas aqui. Você pode dividir mais vezes. Temos também uma regra de cores quadrado. Temos a regra de composto. Então você pode ir brincando aí até achar uma paleta de cores que seja agradável para a sua arte. Esse padrão de composto lembra um pouco da regra do complementar, né? Aqui, ó, você pode ver que esse amarelo aqui, ele é quase complementar aqui esse outro, só que tem uma inclinaçãozinha aqui, né? Esse é o composto. Com ele você consegue criar efeitos bastante contrastantes. Você pode observar aqui que ele sempre pega um verde mais clarinho e um verde mais contrastante. Ou aqui um amarelo mais clarinho e um amarelo mais escuro. Então você consegue trabalhar bastante sombra, bastante efeito de contraste com esse padrão. Aqui em sombras é apenas uma cor, só que daí você vai ter a paleta de cores variando para o mais claro. Por exemplo, você quer fazer uma grama onde esteja pegando o sol, você utiliza esse verde aqui ou esse verde aqui. Agora você está usando o verde para fazer a parte de trás onde não pega sol nessa grama, daí você utiliza esse verde mais escuro aqui, beleza? E essa regra de harmonias é bastante utilizada também para a luminosidade. Este estudo de cores não vale apenas para imagens, para o Illustrator, para o Photoshop, é muito utilizado nos cinemas. Veja no exemplo do filme do Mad Max. Você já assistiu? Onde o laranja é utilizado para trazer um clima quente, conturbado. Já nessa cena, o azul traz uma frieza, solidão na parte da frente da imagem, enquanto as moças ali no fundo, elas estão mais unidas, abraçadas, traz um clima mais para o laranja, veja só. Ou também neste exemplo do filme A Beleza Americana, onde o vermelho nitidamente traz um efeito de paixão, de amor, beleza? Então eu vou deixar essa arte aqui para você trabalhar como exercício, utilizar uma paleta de cor diferenciada, colorir. Você pode utilizar também nas outras artes que a gente fizer durante o curso, você pode ir treinando com elas.
Se nessa arte que eu deixar em anexo tiver alguma parte que você não conseguir colorir, talvez ela esteja agrupada. Por exemplo aqui, se você quiser pintar esse fundinho aqui, você clicar aqui não vai dar, então você vai ter que clicar, botão direito e desagrupar. Aí sim você consegue mudar a cor aqui. Você pode utilizar por aqui ou copiando e colando lá da nossa dica, do nosso site da Adobe, beleza? Então, essa foi a dica da aula de hoje. É muito importante você utilizá-la nas suas artes. Você viu como foi fácil e quão importante é a utilização dessa ferramenta. Imagina só para os estudantes aí, para os profissionais da área, quando não tinha tanta tecnologia assim, né? Estudar isso aí nos livros, decorar o padrão de comportamento, o comprimento de onda, o que combina com o que. Acredito que não era uma tarefa muito fácil, não é mesmo? Agora com essa ferramenta vai se tornar tudo muito mais simples. Beleza? Para essa aula eu acho que tá bom. Nos vemos na próxima aula. Valeu!